Oi galera, tudo bem com vocês? Então, encerrando a terceira unidade, o conteúdo propriamente dito da terceira unidade, vamos ver hoje os tipos de segmentação, os diferentes tipos de segmentação e também os tipos de ovos. Nós temos os ovos, são classificados de acordo com a presença e também de acordo com a posição do vitelo, sendo que o vitelo é a reserva nutritiva, é aquilo que vai nutrir o desenvolvimento do embrião durante todo o processo ali dentro do ovo, ok? Então vamos lá. Os tipos de segmentação. Primeiramente a gente tem que lembrar que segmentação é clivagem, ou seja, são as sequências de divisões que aquele ovo vai sofrer e que vão formar os blastômeros, que são as células propriamente ditas, ok? No reino animal, a diferença da quantidade na distribuição do vitelo determina as diferenças da segmentação. Então, a quantidade e a distribuição do vitelo, a posição do vitelo, vai determinar as diferenças na segmentação, ou seja, nas clivagens. Aí nós temos a segmentação holoblástica ou total, que vai ocorrer no zigoto todo, como nós estamos vendo aqui. Temos aqui o exemplo do ovo isolécito, formando 2 células e depois 4 células. Observem que a clivagem ou a segmentação vai ocorrer em todo o zigoto. Diferente, por exemplo, da meroblástica, que também é chamada de parcial, que vai acontecer apenas em uma parte do ovo. No caso, a gente está vendo aqui na região superior do ovo. Ok? Começa com 1, 2, 4 e assim sucessivamente. São várias clivagens que vão acontecendo. Segmentação holoblástica vai ocorrer nos ovos alécitos, isolécitos, ou mesmo nos oligolécitos e nos heterolécitos. E são subdivididas em 3 tipos. A holoblástica igual, que vão se formar, a partir da terceira clivagem, 8 blastômeros iguais. É só a gente observar aqui, a imagem já nos ajuda a entender. Observem, 4 células aqui no ovo isolécito. Na terceira clivagem geram 8 células com tamanhos diferentes. Daí o nome holoblástica igual. Por quê? Porque os tamanhos são iguais. Beleza? Os tamanhos dos ovos. Lembrando, os tamanhos dos ovos. Holoblástica desigual vai formar blastômeros de tamanhos diferentes. Os menores, que são os micrômeros, e os maiores, que são macrômeros. 4 de cada. Vai ocorrer nos ovos heterolécitos e em alguns oligolécitos. É só a gente observar aqui. Eles começam, aqui no ovo heterolécito, por exemplo, começam com 4 células. Na terceira clivagem vai formar normalmente as 8 células. No entanto, com uma diferença em relação à igual. As 8 células da desigual vai gerar blastômeros de tamanhos diferentes. Observe aqui os micrômeros em cima, menores, e os macrômeros. A quantidade é a mesma, mas o tamanho é diferente, são diferentes. A holoblástica subigual, aí nós temos normalmente o ovo oligolécito com 4 células formando 8 células. No entanto, os tamanhos, a variação é bem diminuta. Ok? Ocorre nos ovos isolécitos, como a gente está vendo aqui na imagem. Observe que se a gente for observar ou olhar, né, para não ficar tão redundante, as 8 células aqui que foram geradas a partir da terceira clivagem, a diferença de tamanho é quase que não muito significativa. Beleza? Vamos lá. Segmentação meroblástica. Nós temos a meroblástica discoidal, que vão ocorrer na cicatrícula, que é essa parte aqui, onde não tem vitelo. Ok? Nessa região aqui, observe que forma realmente tipo um disco na parte superior. Gente, só tomem cuidado, não confundam com a meroblástica parcial. Há diferenças. A começar pelo tipo de ovo. Beleza? É importante não confundir com a meroblástica parcial.
ok? Até mesmo o tipo de ovo já provoca diferença. Vamos em frente. Veja a segmentação meroblástica discoidal. E a própria quantidade de células embrionárias que vão se formando também diferencia as duas, né? Vai ocorrer nos ovos telolécitos, sobretudo nos ovos telolécitos. Vai acontecer aonde? Na região da cicatrícula, onde não tem vitelo. A segmentação meroblástica superficial vai ocorrer nos centrolécitos. As células embrionárias ficam expostas na superfície do ovo. É só a gente observar aqui. Ó, as células expostas aqui na superfície do ovo. Observem aqui pela imagem. Ok? Primeiro elas estão no centro, depois vão para a superfície. Tranquilo? E os tipos de ovos? Aí nós temos os ovos alécitos, que são aqueles que não vão apresentar vitelo, é o caso dos mamíferos placentários. No caso específico, nós, seres humanos, nós, os cães, os gatos, os cavalos, os bois, a maioria dos mamíferos. Oligolécitos, também chamados de isolécitos, apresentam pouco vitelo. Oligo, é só vocês lembrarem de história. Oligarquia, poder na mão de poucos. Oligolécito, pouco vitelo localizado ali. E esse vitelo vai estar distribuído de forma homogênea. Ok? Esse tipo de ovo vai estar presente em muitos invertebrados, como por exemplo, anelídeos, os platelmintos, os moluscos não cefalópodes. A gente vai estudar no segundo ano esses animais, não se preocupem. Mas os moluscos não cefalópodes são quem? São os bivalves, são os univalves. A gente vai estudar isso, os gastrópodes também. A gente vai estudar isso no segundo ano. E também nos equinodermos, além dos anfioxos e tunicados. Anfioxos e tunicados são cordados, ok? Estão relacionados aos vertebrados, embora não sejam vertebrados. No segundo ano, a gente também vai estudar isso. Mesolécitos são chamados também de heterolécitos. Eles vão apresentar uma quantidade de vitelo bem moderada, nem muito, nem pouco. Uma quantidade moderada, razoável. Vai haver maior concentração de vitelo na região chamada de polo vegetal, porque esse tipo de ovo, galera, tem o polo vegetal e o polo animal. Infelizmente, não foi possível colocar as imagens aqui, mas existe a diferença. Nesse caso específico, o polo vegetal vai apresentar mais vitelo. O polo vegetal vai apresentar mais reserva nutritiva. É o caso dos anfíbios. Sapinhos, os sapinhos, sapos, rãs, pererecas, salamandra. Pterolécitos são chamados também de megalécitos. Vão apresentar grande quantidade de vitelo por quase toda a célula. É o caso dos moluscos cefalópodes. Como um exemplo, nós temos o polvo e a lula, que vão apresentar esse tipo de ovo. Os peixes ósseos, os répteis, as aves e mamíferos não placentários. Cuidado com isso. Mamíferos não placentários. Os mamíferos placentários são alécitos. Cuidado para não confundir. Ok? E os centrolécitos vão ter uma grande quantidade de vitelo, que vai ocupar a maior parte, concentrando-se no centro. Daí o nome. Daí o nome que é dado a esse tipo de ovo. Centrolécito. Ok? É muito comum, é muito encontrado nos insetos, nos artrópodes e mais especificamente nos insetos. Insetos são artrópodes. Quem são os artrópodes, Adalberto? A gente vai estudar no segundo ano, mas quem seriam eles? As aranhas, os aracnídeos, no caso, insetos, ok? Quilópodes, diplópodes. No segundo ano, nós vamos estudar esses grupos de animais. E aí tem algumas imagenzinhas que eu coloquei também para a gente saber diferenciar, ter pelo menos uma noção de como são esses ovos. O oligolécito, o heterolécito. Observem aí, no caso do centrolécito, é o mais fácil de identificar, porque o vitelo vai estar bem no centro. Beleza? É só a gente observar aqui, onde fica. Ó. E por hoje a gente encerra por aqui, ok? Encerramos aqui a terceira unidade. Deixei aí algumas questões do módulo do caderno mais, não está aqui no slide, mas é o caderno mais, galera. Atenção, fiquem atentos. Caderno mais. Página 31, a nona questão. Página 32, a 11ª. E a página 41, questões 12 até a 14. É o caderno mais. Capítulo 9, módulo
3, caderno mais, não é o caderno de conteúdo. Beleza? Tchau, tchau, um abraço. No plantão a gente tira as dúvidas, no plantão anterior aí a nossa prova online, não acumulem, não deixem para estudar para cima da hora e nem deixem também de fazer as atividades em cima da hora. Lembre que todas essas participações ajudarão na nota. Um abraço, até a próxima.